atenta. O que eu quero? O que eu estou fazendo? O que eu pretendo realizar? Então, nós observamos, conforme Allan Kardec nos diz, no capítulo Sede Perfeitos, naquele trecho em que reconhece-se o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, essa oração de São Francisco, que dizem não ser dele, mas que com certeza ele inspirou alguém para escrever dessa forma, representa um roteiro, e é de presente, é uma dádiva para todos nós, se quisermos de fato alcançar aquele patamar que é a aspiração mais poderosa, a aspiração mais importante que um ser humano possa ter, a de alcançar a pureza de espírito, de alcançar essa completude que vai fazer jus à nossa condição de filhos de Deus, que nascemos para com o nosso próprio esforço, utilizando as nossas próprias ferramentas, a inteligência, o discernimento, a força, a coragem, a emoção, os sentimentos, as ações, os gestos, tudo que nós já detemos em nós, já existe dentro de nós. As experiências vivenciadas em outros tempos, tudo vai se somando para que a gente alcance a pouco e pouco essa condição de espíritos semelhantes a Francisco de Assis. Um dia chegaremos lá. Todos nós seremos como Francisco, seremos franciscanos. É o convite da vida que ele, no século XII, há muitos anos atrás, resolveu imprimir na sua vida e mostrar para nós que é possível. É possível e traz uma resposta, uma consequência, de fato muito significativa. Porque quando se fala em Francisco, falamos em contentamento, em alegria, em poder de transformação, não só pessoal, mas que afeta tantas outras pessoas até os dias de hoje. Transformação de ambiente, porque ele espalhava aquilo que de melhor existe nas possibilidades humanas. Essa oração é um roteiro de virtudes importantes, de ações importantes, de comportamentos condizentes com a nossa dignidade de filhos de Deus, a nossa dignidade humana, que muitas vezes passa esquecida. Às vezes a gente prefere o raso, o horizonte, o conforto, o quietismo, sem utilizar os nossos recursos. Mas o ser humano é sagrado, a vida é sagrada, e precisamos abraçar todas as possibilidades possíveis para alcançarmos aquela meta que Francisco buscava alcançar. Ele queria se espelhar na vida de Cristo e tudo fez para exemplificar. Não quer dizer que a gente tenha que adoecer, que a gente tenha que passar por um período como ele passou, de grande sofrimento. Não. Há a alternativa de alcançarmos essa pureza espiritual com muita leveza, com muita alegria, sem culpa. Ele experimentou muito, morreu muito jovem,
mas teve uma vida tão intensa e não perdeu tempo. Quando ele descobriu que era importante realizar aquela metamorfose, aquela transformação, deixou os sonhos não significativos, o de ser cavaleiro, os sonhos das aparências, os sonhos das festas, as ilusões, e compenetrou-se dentro da sua alma, na sua intimidade, para realizar essa metamorfose, essa transformação, que fez efeito até dentro do Vaticano, conversando com o Papa, conquistando o direito de inaugurar uma fraternidade, uma comunidade. Ele enfrentou as coisas mais impossíveis. Foi lá conversar com o sultão lá no Oriente. Ele buscou recursos em todos os cantos. Isso fazia parte da alma dele, dessa busca, porque ele queria alcançar essa meta, fazer tudo, todo o possível, tudo que estava nas suas mãos. E não é só ele, porque esse exemplo afeta muitos. Se nós pensarmos aqui no Gaspa, que hoje está fazendo 32 anos, como a Andréia disse, não foi fácil, mas com o espírito franciscano, os idealizadores dessa realização conquistaram. E hoje estamos aqui numa casa muito confortável, acolhendo quantos queiram vir e realizando esse trabalho que aparentemente é pequeno, mas é muito grande, porque nós oferecemos escuta, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a dor alheia, estendemos os nossos braços para acolher, para abraçar, conforme Francisco fez. Então, independentemente da situação social ou intelectual, o alcance ou não das pessoas, todos nós aqui do Gaspas estamos para acolher, conforme Francisco fez. Ele, que tinha repulsa, medo, uma ansiedade em relação à lepra, venceu, beijando o leproso. Uma demonstração de superação incrível, porque ele se testava, ele se superava. Não é preciso que a gente faça isso, mas é preciso que a gente escolha aquela parte da vivência inspiradora de Francisco para interiorizar o nosso ser, o nosso saber, buscar dentro de nós, na nossa intimidade, aquilo que precisa ser metamorfoseado, aquilo que precisa ser transformado. Porque o objetivo dessa vida está na questão 886, se não me engano, do Livro dos Espíritos. O único objetivo da vida é praticar o bem. E Francisco sabiamente utilizou esse recurso da prática do bem para alcançar aquela meta que ele buscava. Viver como Cristo, entender como Cristo, falar como Cristo. Então, qual é o desafio para nós dessa vivência inspiradora de Francisco de Assis? É abrir mão das palavras vulgares, começar por aí, sacralizar esse instrumento que é a fala, utilizar com clareza, mansidão e harmonia a nossa comunicação uns com os outros. Começa por aí. Então, não é cabível ser desonesto, não é cabível para o verdadeiro franciscano que todos nós queremos nos tornar, ser desonestos, ser violento, ser corrupto. Não. Francisco de Assis buscava a pureza da alma, a pureza das intenções, das palavras, dos gestos.
Muitas vezes, com certeza, ele brigou com ele mesmo, quando ele sentia uma certa resistência em fazer o que era absolutamente correto. Então, que a gente possa aproveitar esse roteiro que ele nos oferece. Naquele site Momento Espírita do Paraná, que é um trabalho muito bonito, tem uma mensagem interpretando a oração de São Francisco. E conta que numa empresa muito grande, muito rica, o gerente mudou de setor um empregado, um funcionário. Tirou de um setor muito bom e colocou num setor problemático da empresa. O funcionário reagiu mal, interpretou muito mal aquela situação, considerando que o patrão não gostava dele e que queria puni-lo, castigá-lo. E ele então desabafou com o colega: fulano está me punindo, ele não gosta de mim e não aprecia o meu serviço, está me desqualificando, me desvalorizando. Mas no modelo de Francisco, esse colega fala para ele: ah, meu amigo, você está equivocado, você está muito enganado. O patrão aprecia muito você e o seu trabalho e confia no seu discernimento. É por essa razão que ele transferiu você desse setor para um setor problemático, que tem problemas, porque ele sabe que você é capaz de solucionar os problemas daquele setor. Só essa palavra apaziguadora serviu para disseminar a paz no ambiente. Aquele que disse essas palavras é um pacificador, como Francisco, alguém que interpreta do melhor lado uma ocorrência. Então, nessa questão, é preciso que a gente preste atenção. Quantas oportunidades a gente tem de conversar com uma pessoa que está magoada, que está ferida, que foi ofendida, e conversar com ela no sentido de tratar do assunto perdão como deve ser tratado. Olha, o perdão aprisiona. Quando a gente continua guardando mágoa e ressentimento, nós nos prejudicamos. Por quê? Porque nessa condição do não perdão, nós nos limitamos em nossa capacidade de amar, em nossa capacidade de viver com alegria, com leveza, porque a falta de perdão traz um aprisionamento. Nós ficamos reféns da emoção negativa e aquilo pode nos causar doença, pode nos causar tristeza. Quando Jesus recomenda que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele não está dizendo para a gente ser bonzinho, não. Ele está dizendo que essa é uma medida preventiva para a nossa felicidade. É uma precaução que se toma para a gente continuar feliz, forte, enfrentando todas as dificuldades que surgirem em nossa vida. Então, perdoar é fundamental e faz bem para nós, nem é para o outro, é para nós. Quando ele fala: fazei de mim instrumento da vossa paz, significa o quê? Significa que a paz não é dada nem comprada no armazém, no mercado, não. A paz é conquista. É preciso ter atenção para conquistar a paz. A paz não vem de fora, nasce aqui, no nosso entendimento. Paz é condição de alegria, de bom sono, é condição de felicidade.
que é a coisa, o anseio que todos nós buscamos. Ninguém quer ficar triste, jururu, não. Ninguém quer ficar para baixo. Nós queremos viver com alegria, em plenitude, e sem paz não podemos realizar esse feito. Agora é preciso disposição para esterilizar a contenda. Essa falta de paz vem a ser a ira, a violência, o gosto pelas coisas que diminuam o nosso semelhante por conta daqueles vícios que a gente ainda traz. O egoísmo que impede que nós nos identifiquemos com o outro, com o nosso semelhante, impede que nós o amparemos ou que o toleremos e compreendamos. Não pode haver paz sem tolerância. Então é preciso cultivar a tolerância dentro de nós. A tolerância é tão poderosa que Mahatma Gandhi conquistou um grande feito sem uma gota de sangue, sem nenhuma violência, trabalhando a mente e os corações dos compatriotas que passaram do desamor e do ódio aos ingleses na ocasião, que eram o povo que submetia a Índia. Ele fez a transformação de grande porte, porque foi de uma sociedade inteira. Aqueles que odiavam os ingleses passaram a conviver harmoniosamente, e até no último discurso de Gandhi, eles cantaram juntos o hino da Inglaterra: Deus salve o rei. E ele disse que estaria disposto até a morrer, mas não estaria disposto a ceder a nenhuma lei injusta. Então aquele que busca a verdade que liberta, como Francisco de Assis, pode alcançar com maior segurança essa meta, esse alcance, essa conquista de uma grande realização. Não é preciso que a sociedade veja e aplauda. A maior realização é nós vencermos a nós mesmos na nossa intimidade. Como é que Francisco coloca esse roteiro? O instrumento de paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. O amor fraterno, que é o básico, é o tipo de amor mais importante, que alcança a todos os outros tipos de amor. Amor entre casais, amor de pais, amor de irmãos. É esse amor que é o alicerce de todos os tipos de amor. E Francisco tinha, com muita compreensão, com diálogo, essa vivência amorosa. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Esterilizar a contenda. Diminuir o nosso impulso de responder imediatamente a alguma provocação. Nós somos cristãos, nós somos franciscanos. A nossa destinação é honrosa, é feliz de filhos de Deus. Então não podemos agir instintivamente. Pisou no meu calo, eu respondo agora. Não. Nós temos alternativas diferentes. Por quê? Porque nós nos espelhamos em Francisco, em Jesus Cristo e em Deus, naqueles atributos. Deus tem 1000 alternativas para alcançar o coração do ser humano. E nós devemos cultivar alternativas diferentes diante dos desafios da vida. Não vamos responder de imediato algo que nos afete negativamente.
Vamos pensar e repensar. Vamos cultivar a mansuetude. Por quê? Aquele que é realmente valoroso nunca é violento. Nunca se entrega à ira, a nenhuma paixão, a nenhuma ilusão, a nenhum sentimento de vingança. Isso é uma prática. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Em relação à dúvida, precisamos cultivar o entendimento, a compreensão, a verdade que liberta. Porque se nós nos permitimos optar pelo caminho largo, conforme disse Jesus, pelo que é mais fácil de aceitar, pela acomodação, o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente, de nos sentirmos orgulhosos pelas nossas conquistas. Eu escolhi o mais difícil porque é o que é correto numa certa situação. Ao invés de aceitar sugestão que me dê lucro, mas um lucro indevido, que me dê uma satisfação ou uma aparência para ser aplaudido, porque todos nós sabemos, ainda estamos num patamar evolutivo pequeno em relação aos espíritos puros de verdade. Então, muitas vezes nós temos as ilusões das aparências, né? Nós temos a vaidade de ser importante, a vaidade de ser muito sábio, de ser muito inteligente, de ser muito capaz. Mas nós nem sabemos quanto tempo vamos viver. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Então, quando ele oferece esse roteiro, né, que a gente busque a verdade, uma das verdades que deve nortear o nosso entendimento é a compreensão da finitude humana. Um dia vamos despedir daqui. Então não adianta juntar muito as coisas que representam valores perecíveis e trocar pelos valores imperecíveis. Aqueles valores que vão fazer parte da nossa interioridade, que serão conquistas que serão nossas. Por quê? Os frutos do Espírito, a traça não rói, a ferrugem não estraga. Os frutos do Espírito, como a sabedoria real, a pureza do Espírito, a humildade, a mansidão, a simplicidade, quando bem vivenciadas, são frutos iluminativos. Isso aparece no olhar de São Francisco. Isso aparece no gesto de São Francisco, nas ações de São Francisco, que não media esforços para proclamar a grandeza do Mestre, a importância de refletir no rosto a alegria de participar dessa caminhada evolutiva daquele grupo que estava ao seu lado, mas refletindo até hoje. Isso foi no século XII, no ano de 1300. E continua. Por quê? Porque ele conseguiu emitir uma luz tão forte que reflete até hoje, e acho que por todos os tempos. Porque a união de Francisco é a união com Cristo, com Jesus. E ele traz esse roteiro para que a gente possa seguir devagarinho, para que a gente possa amadurecer no nosso tempo, observando as oportunidades, abraçando-as, tratando de pequeninas realizações a cada dia. Não é preciso abarcar o mundo com as pernas, mas é preciso caminhar todos os dias um passo, um só, pelo menos, mas com verdadeira fraternidade,
com verdadeiro amor. Ele fala: onde houver ofensa, então que eu leve o perdão. Onde houver desespero, e hoje vivemos uma vida e um tempo desafiador. Muitos se desesperam, muitos perdem a conexão com aquilo que nos é essência, a nossa alma. Muitos se desviam do caminho por desespero, porque não têm como segurar, porque perderam o chão. Não podemos perder o sentido da vida. Esperança é necessária, é importante, é a nossa salvação. É preciso confiar, é preciso ter esperança, é preciso acreditar no plano divino. Deus não erra, Deus não dorme. Ele é poderosíssimo e nos conhece pelo nome, nos criou a todos, somos filhos, e Ele quer que nós façamos o despertamento íntimo e trabalhemos e busquemos a realização que nos diz respeito. Ninguém fará por nós em nosso lugar. Não há como atribuir a nenhum papa, a ninguém, a nenhum santo, a nenhum vizinho, a ninguém que a gente admire, nem pai nem mãe, a nossa própria evolução. Não dá para terceirizar. É preciso que nós abracemos, tomemos e assumamos essa tarefa que é, portanto, indelegável, que nem Francisco fez. Enfrentou doença, cegueira, os desafios todos, mas perseverou naquele ideal de ver as criaturas como irmãos. É dele essa frase, essa expressão: irmão sol, que é vida, irmã lua, irmão lobo, irmão leproso, irmão todos os companheiros frades, irmã Clara, minha amiga, alma querida. Então devemos nos abrir, já que queremos ser franciscanos, nos abrir ao relacionamento amoroso, ao relacionamento tolerante, compreensivo, porque esse é o modelo de Jesus. Onde houver tristeza, então, que eu leve a alegria. Ele era a figura do contentamento. Ele era o trovador de Cristo. Ele cantava e dançava. Ele era pura alegria, desde muito jovem. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Luz, onde tiver luz, não tem um pingo de escuridão. A luz combate as trevas. E o que é a luz? A luz é a verdade, é Cristo, é Jesus, são os ensinamentos que devem nortear a nossa vida. E que eu abra mão do sentimento daquele personalismo que eu que tenho que ser amparado, eu que tenho que ser confortado, eu que tenho que ser consolado, mas antes consolar do que ser consolado, porque essa é uma tarefa cristã, é uma tarefa franciscana, que a gente busque a dor oculta, que a gente busque compreender, tolerar e abraçar e acolher aqueles que sofrem ao nosso lado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E ele finaliza esse roteiro que devemos pensar, refletir e seguir, e vivenciar e praticar. Ele faz referência a um tempo vindouro, lá na frente, conforme a doutrina espírita nos ensina, quando ele diz: e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Então, depois de superar todas as nossas impurezas, todas as nossas fraquezas, em muitas vivências materiais,
em muitas reencarnações, alcançaremos a meta que Francisco em vida alcançou. Que meta é essa? De pureza espiritual. Ele alcançou a condição como Jesus, de arcanjo puríssimo. Então, lá na frente, depois de muitas vivências e de muito aprendizado, nós chegaremos nesse ponto de plenitude, de alegria incontida, de verdadeira felicidade. E é seguindo o roteiro de Francisco que com certeza fortaleceremos a nossa fé, a nossa condição de filhos de Deus, que honramos essa dádiva, essa prerrogativa, porque temos consciência, temos lucidez, temos ferramentais para trabalhar isso em nós. Então, que Francisco nos abençoe, que Jesus Cristo nos cubra com o seu manto divino e que nos inspire, como sempre inspirou e fortaleceu Francisco, para que ele fosse esse símbolo de amor fraterno e de alcance máximo dos valores humanos. Muito obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe e Francisco esteja sempre conosco, em nosso pensamento e em nosso coração. Obrigada. Nós que agradecemos, Leila. Hoje, como o aniversário do bagaço, a gente preparou várias coisas diferentes, né? E aí, a nossa querida irmã Kátia vai nos brindar então com a sua música e o Marlon vai fazer nossa prece. Vem pra cá, Marlon. Obrigada.
Hoje os nossos pensamentos são levados a Francisco, preposto de Jesus, que exemplificou em sua vida o amor divino que o Mestre nos trouxe, que podemos, nessa casa, trazer como um momento de pensamento, de amor, de alegria, que igual a ele, levamos a nossa vida também ao próximo. Agradecemos a Deus a oportunidade de conhecê-lo, conhecer os ensinamentos dessa doutrina, e que possamos, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, nos esforçar para amar tanto como ele. Os exemplos que ele nos trouxe calem em nossos corações, em nossas palavras, em nossos olhares, em nossas atitudes, e nas nossas relações com o próximo. E que a fraternidade seja sempre o caminho que nos levará àquilo que Jesus mostrou. Obrigado, Cristo amigo. Obrigado, Francisco,